Século XIV, um dos piores séculos da história, foi marcado por muitos acontecimentos ruins, como a peste negra, que foi uma das piores doenças da humanidade. Tivemos o início da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, e nesse século tivemos um período chamado a Grande Fome, que foi resultado de mudanças climáticas graves, que acabou desencadeando um período horrível para as pessoas da Europa. Período esse tão rigoroso que acabou obrigando muitas pessoas a cometerem crimes e a virarem canibais. Eu me chamo Bruno Gens e esse é o assunto do vídeo de hoje, a Grande Fome do século XIV. O século XIII foi um período muito próspero no sentido de agricultura na Europa. Foi um período quente e ensolarado, que fez muito bem para a agricultura local. Um período próspero naquela época fazia com que para cada semente de trigo plantada, você colhia 7 de volta. E essa prosperidade, junto com a falta de grandes conflitos, elevou a segurança da população, causando um aumento populacional gigante, algo que não se repetiu pelos próximos 500 anos. Então, basicamente, o século XIII foi um dos melhores períodos para essas regiões. Lembrando que os camponeses no geral trabalhavam em áreas rurais com agricultura, pecuária e escravismo, e geralmente sua produção era para consumo próprio, e quando recolhiam muito alimento, aí sim era comercializado. Em épocas boas como a do século XIII, isso já era normal acontecer. Mas toda essa prosperidade acabou no início do famoso século XIV. No período de primavera e verão, os camponeses esperavam dias quentes e ensolarados, mas aconteceu o oposto. Nuvens escuras e carregadas esconderam esses dias ensolarados deles, prejudicando muito a agricultura. Chuvas fortes e tempo frio impediam que os grãos germinassem, assim impedindo também que outras plantações crescessem. E se no verão já estava com esse clima frio e chuvoso, no inverno eles sabiam que seria ainda pior. Porém, em períodos frios como no inverno, é inviável o cultivo, então eles utilizavam sal para curar e conservar os alimentos para esses períodos mais frios, mas nem sal eles conseguiam ter, pois em períodos úmidos não tem como extrair eles das reservas porque a água não evaporou no verão, e com isso eles também não conseguiam curar a ração para os gados e outros animais, causando fome neles também. Então eles já estavam com falta de alimentos e estavam sem conservantes para um possível período mais frio e chuvoso que estaria por vir nas próximas estações do ano, começando assim a desencadear mais problemas nesse que seria um século repleto de tragédias. A população da Europa tinha crescido muito no século passado, e isso somado à grande queda de alimentos fez com que o preço dos alimentos disparassem. Camponeses que eram 95% da população não conseguiam mais comprar pão, que era seu principal alimento da época, já que as pessoas mais ricas, temendo que esse período com pouca comida durasse mais tempo, comprava estoques e mais estoques de grãos e comida já conservada, assim aumentando a demanda por alimentos e consequentemente encarecendo eles. E isso acontece na maioria dos grandes eventos. Até os dias atuais, por exemplo, em março de 2020, vimos várias pessoas correndo para os mercados para estocar comida também. E isso acaba sendo o comportamento do próprio ser humano. Em meio a crises, a lei da sobrevivência domina a todos. E no passar de alguns meses, o inverno chegou, sendo que o inverno medieval era bem agressivo e muito temido na época, principalmente pela falta de alimentos que eles estavam enfrentando. As pessoas que não tinham mais comida começaram a colher raízes comestíveis, plantas e castanhas, entre outros alimentos nas florestas. E além da fome e frio na época, vilas acabaram sofrendo com inundações severas, perdendo suas casas, animais e até familiares. E a maior esperança das pessoas da época era que finalmente nos próximos meses chegaria o fim desses tempos horríveis e a volta dos dias ensolarados e quentes aconteceria. Mas as chuvas não deram trégua e continuaram por vários meses. E na primavera de 1316, tudo começou a piorar drasticamente. Continuava chovendo sobre a população europeia, que não tinha mais energia e reservas para se sustentar. E já nesse período, todos os segmentos da sociedade, dos nobres aos camponeses, foram afetados, mas especialmente os camponeses, que representavam 95% da população. A colheita de trigo diminuiu drasticamente, poucas plantações conseguiam sobreviver nesse tempo.
Antes era colhido 7 sementes por plantação, agora era colhido apenas 2, e as sementes que foram estocadas que serviriam para mais plantações tiveram que ser consumidas, sendo assim sacrificando o futuro. E a fome estava tão severa que até o rei da Inglaterra, o Eduardo II, passou fome nesse período. E com o número de pessoas com fome a cada mês aumentando, pessoas e mais pessoas começaram a cometer crimes para sobreviver. Em meio ao desespero pela fome, famílias que possuíam animais de estimação começaram a abater eles para poder se alimentarem, mostrando o desespero dessas pessoas para se alimentarem, seja para alimentar ela mesma ou até a família inteira. Outras pessoas não tinham esse ponto de vista e levavam crianças ou idosos para florestas para serem abandonadas lá, ou elas eram abandonadas ou também poderiam ser vendidas como escravos para famílias mais nobres. Esse costume de abandonar familiares na floresta ficou tão comum na época que, se você reparar, você percebe que encontros dessa época como João e Maria ou Chapeuzinho Vermelho, entre outros, mostram abandono, canibalismo ou fome. Nessa época foi normal pessoas emboscarem crianças ou até adultos na floresta para se alimentar delas. Porém, na época tinha pessoas que não tinham essa coragem de prejudicar sua família ou o próximo dessa forma. Alguns preferiam negar alimentos para alimentar seus parentes mais jovens, para as próximas gerações sobreviverem. Uma forma de você se alimentar na época sem ter dinheiro ou sem cometer certos crimes seria você desenterrar uma pessoa morta e se alimentar dela, já que não havia outra escolha, ou você se alimentava ou simplesmente morria. O pico da fome foi atingido em 1317, quando o tempo úmido e chuvoso finalmente acabou. Finalmente, no verão, o tempo voltou ao seu padrão normal. Porém, as pessoas estavam muito enfraquecidas. Foram 2 anos seguidos de desespero com a alimentação precária. É claro que isso afetaria a saúde da maioria das pessoas. Além de enfraquecidas, muitas ficaram com doenças como pneumonia, bronquite e tuberculose. E além disso, o clima pode ter voltado ao normal, mas a maioria dos estoques de sementes haviam sido consumidos no desespero. Animais de criação morreram ou foram abatidos para consumo. Então, mesmo com um clima quente e ensolarado, ainda havia muitos desafios pela frente. E apenas em 1325 que os níveis de alimentos voltaram para condições relativamente normais anteriores à fome. Historiadores debatem o número de fatalidades, mas é estimado que entre 10 e 25% da população de muitas cidades e vilas pereceram no norte da Europa nesse período. E os padrões anormais de tempo foram similares aos encontrados em grandes eventos de erupção vulcânica, como o Monte Tambora em 1816, que causou um ano sem verão na Europa, e é reportado que houve uma erupção no Monte Pinatubo em 1315, que pode ter causado esses problemas climáticos na Europa.